Cumprimento aos que me ouvem neste momento. Eu sou Enilde Faustes, professora e pesquisadora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. O tema da minha exposição é a língua portuguesa, veículo para o diálogo entre comunidades linguísticas e culturais. Inicio dizendo: reconhecer a variedade das línguas e das culturas tornou-se, há algum tempo, um imperativo no mundo globalizado. Assim, à luz dos conceitos de fonia, a francofonia, a hispanofonia, a anglofonia e a lusofonia desenvolveram um sentido geopolítico no entorno dos países dos colonizadores. De Louis Jean Calvet, tomei de empréstimo a expressão x-fonias, que o autor utiliza, como se sabe, para designar as diferentes áreas linguísticas. Refere-se à francofonia e à hispanofonia como construtos próprios. Podemos resumir as três principais fonias, a franco, a hispano e a luso, em quadros decorrentes de observação pragmática da seguinte forma: a francofonia se assenta em um princípio cultural com base em critérios econômicos. A hispanofonia se estrutura em torno da construção da identidade coletiva e a lusofonia se funda numa visão comunitária espalhada em diversos continentes. Como é sabido, nenhuma língua é um bloco unitário, ainda que pertença a troncos comuns. Os impactos linguísticos se alimentam na diversidade dos povos e daí decorrem os processos de integração linguística e, por consequência, econômica. Nesse contexto, é possível dizer que, por volta de 1990, línguas e mercados econômicos intensificaram as relações em favor de um espetacular desenvolvimento de tecnologias de comunicação e de informação. Algumas questões podem ser brevemente levantadas à luz dessa reflexão. Qual a relevância da língua portuguesa no entendimento internacional? Como tornar a língua um ativo financeiro entre comunidades com línguas afins, mas com assentamentos culturais diferentes? Já no século XV, as línguas românicas se apresentam estruturadas, muitas delas já descritas em gramáticas, o que veio a facilitar a comunicação e a difusão de informação entre os povos. A Europa do século XV possuía vantagens que vão revelar-se decisivas como sociedade mais funcional e com conhecimentos tecnológicos mais refinados. Se, desde a época antiga, a motivação de expansão e de dominação eram os mercados econômicos, nada mais justo que se veja repetir a história nos meados do século XX. Na era moderna, os mercados entram em prática, impulsionam firmemente o processo de globalização e causam impacto na dinâmica das línguas. Surge, por consequência, a industrialização das línguas, por meio da interface língua e informática, para dar conta da avassaladora massa textual que se produz hoje nas línguas dos mercados. Com a globalização, a terminologia científica e técnica circula no universo dos mercados econômicos com a meta de integração. Despontam dicionários informatizados como os mais importantes instrumentos de tecnologização das línguas. Estabelecem-se, desse modo, as modalidades dominantes de políticas de línguas, a saber, as metodologias, as terminologias, a comunicação global, sob a perspectiva da ideologia da economia,
pela moeda e pelas línguas. Assim, o fortalecimento mundial se torna pragmático e, para o sucesso das finanças, qualquer aplicação prática exige o fortalecimento de línguas de negócios diante de espaços econômicos, bem como exige que necessariamente projetos de política linguística elaborados em conjunto com organismos federais focalizem interesses de estados nacionais e internacionais. Projetos criados com fins práticos precisam de ter na base medidas efetivas, reconhecidas pelos governos, tais como 1. Ensino de línguas que possibilitem contato entre membros de áreas linguísticas diferentes. E 2. Cálculo de valor de produtos e de serviços trocados entre organismos pertencentes a diferentes áreas linguísticas nos mercados internacionais. Tais cálculos revelam o poder econômico forte ou fraco de uma língua. Se não forem calculados serviços em línguas, nos horizontes de moedas diferentes, uma só prevalecerá, e as outras não passarão de estruturas abstratas, com pouca convicção para negócios. Nos encontros em que prevalecem as discussões assentadas em políticas multilaterais, há necessariamente especialistas de línguas, de acordo com o interesse da agenda, ao lado de autoridades governamentais. Vale citar, por exemplo, a participação da ministra de Educação do Paraguai no seminário Les enjeux et les défis linguistiques de l'intégration des Amériques, em 2001, no Canadá, assim como da ministra responsável pela aplicação da Charte de la Langue Française de Quebec, realizada em Quebec, Canadá. No pronunciamento final, a ministra da Educação do Paraguai apresentou, à época, uma proposta para que o segundo seminário, em 2003, se realizasse em Assunção, convite feito nas duas línguas daquele país, no castelhano e no guarani. Proposta feita e proposta aceita, principalmente pela emoção que a fala em guarani causou aos presentes. O foco era a difusão da língua guarani. Ora, de nossa parte, a projeção socioeconômica do Brasil exige comunicação com os mais diversos países do mundo, e poucos são os que mantêm uma comunicação no plano administrativo, na língua nacional, uma vez que o Brasil manifesta sua intenção de comunicar-se na língua do outro. Falta uma política de projeção do português no mundo que seja encabeçada pelo enorme Brasil para o ensino e para a difusão da língua. Já temos, há 24 anos, na Universidade de Brasília, no Instituto de Letras, no Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas, o curso de licenciatura em Português do Brasil como Segunda Língua, PBSL, que tem levado professores licenciados, mestres e doutores para instituições no exterior para ensinar o português àqueles que se interessam pela aprendizagem do português do Brasil. Nestes 24 anos, iniciamos a conversa para a expansão desse ensino nos países da CPLP. Porém, a manifestação de interesse pela colaboração veio-nos somente do Timor-Leste e cumprimos ali com nosso dever de civilidade pelo ensino da língua. Desde 1822, o Brasil é independente, o que parece sinalizar que deixou de ser lusófono. No entanto, essa independência acentuou, no ideal de uma geração de portugueses, a defesa de uma relação igualitária em todos os níveis com os demais países lusófonos. Cabe, então, discutir o conceito de lusofonia democraticamente para reconhecer o ser lusófono que há dentro de cada um de nós. De início, a lusofonia é, a nosso ver, uma abstração
cujo conceito se espalha pelo universo diversificado das nações que falam a língua portuguesa. Faltam parâmetros para que compreendamos até onde, no plano concreto, falar português identifica pertencer a uma comunidade lusófona. É certo que a língua portuguesa recortou no mundo um espaço de lusofonia, delimitado na geografia que reúne os estados e as nações, que têm o português como língua oficial. Porém, em todos os territórios em que o português está oficializado, o uso de outras línguas coexiste fortemente, como as locais, as indígenas, as estrangeiras e as línguas de sinais, todas usadas e preservadas por leis. Isso demonstra que o conceito de monolinguismo oficial não exclui o de diversidade oficial de falas, porém, acentua a relação assimétrica entre poder e potência. Enquanto a força do poder incide sobre o outro, a da potência incide sobre o próprio sujeito, porque ou lhe permite ou impede de deixar fluir a sensibilidade pela consciência linguística. Dois pontos de vista dinamizam os conceitos de lusofonia. Um que desliza para a história das descobertas e que, por isso, localiza todos os portos tocados pelos portugueses em que a língua foi disseminada, como espaço de lusofonia, em que os sujeitos são identitários de uma cultura ibérica e que, em maior ou menor grau, formou a cidadania do Estado Nacional. O outro ponto de vista considera que os movimentos da língua no tempo, no espaço e na sociedade desenham as relações de fala e de poder linguístico dos portugueses no mundo. Sob o ponto de vista epistemológico, é mais um caso de identidade do que de sentimento. De uma forma ou de outra, alguns critérios corroboram o conceito de lusofonia. 1. País que adota a língua portuguesa como língua de comunicação ou como língua franca, representa um país lusófono. Comunidade que reúne todos os povos que falam o português e outras línguas, comunidade lusófona. País que tem o português escrito e que expande essa modalidade por todo o seu território, país de lusofonia crescente. 4. Conjunto de países que tem o português como língua oficial, materna ou adotada, comunidade dos países de língua portuguesa, que é um critério linguístico, mas não comunidade lusófona, que é um critério filológico. A expressão lusofonia se torna débil quando relacionada ao critério filológico, porque pretende denominar o conjunto de povos que falam o português nos diversos continentes. Mundo da lusofonia, por onde se espalhou. Especulamos algumas razões para isso. 1. Os portugueses entraram em colônias que possibilitam línguas fortemente estabelecidas, como as indígenas no Brasil, as nacionais africanas na África, as nacionais asiáticas na Ásia. 2. Grande parte dos portugueses que aportou nas novas terras era, à época, pouco letrada, o que possivelmente tenha impedido que eles implantassem em suas colônias casas de cultura que ensinassem a língua e que perpetuassem seus hábitos culturais ao lado dos hábitos locais. 3. As práticas portuguesas pouco se somaram às locais, pois não havia uma intenção de diversificar, senão de impor a cultura branca. Atitudes dessa natureza enfraquecem o sentimento coletivo e sombreiam a concepção de identidade lusófona no Brasil. Daí que, entre nós, um indivíduo luso é português,
Um luso-brasileiro é aquele de origem portuguesa e brasileira, e lusitano é o natural ou habitante da Lusitânia ou de Portugal. Mais adiante, no contexto das relações língua e mercado econômico, a iniciativa mais espetacular para a expansão da língua portuguesa no mundo viria a ser a unificação da ortografia da língua portuguesa, chamada Nova Ortografia. Assim, em 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que visa a unificação da escrita nos países que adotam o português como língua oficial. À época, Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Timor-Leste, únicos países integrantes até então da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, cuja criação oficial data de 17 de julho de 1996. Com o Estatuto Dinâmico, voltado para um contexto internacional, a CPLP se forma com o entendimento de um meio de aproximação entre os povos. É possível afirmar que o português é falado como língua materna pela quase totalidade da população de Portugal e do Brasil. Em Angola, por uma maioria expressiva. Em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, o português é oficial e segunda língua. Na diversidade, o português convive com outras línguas, sem assimilá-las. Dessa forma, consolida o papel democrático que lhe cabe, a saber, partilhar e enriquecer. Muito obrigada.